no ar. Doutora Isabel Martinez, tudo bem? Tudo bem. Olha, estamos sentindo falta de muitas coisas, não? Muitas. Não é? Muitas coisas. Mas a gente só pode agradecer, né? Tá tudo certo, temos saúde. Amém. Amém. Vamos falar de melasma. Vamos falar de melasma. O que é melasma, doutora? Melasma é uma mancha, né, que aparece na pessoa. Pode aparecer tanto na face quanto fora da face, né, extrafacial, que as pessoas veem. E ela pode apresentar-se durante a gravidez, né, ou pelo uso de anticoncepcional. É uma mancha escura nessa região, nessa região, nessa região. Aí em casa a pessoa está falando assim, ai, doutora Isabel, você só está falando nessa região, porque depende, ela pode ser centrofacial ou extrafacial, assim, ó, na parte periférica, na parte central, tá? Mas eu vou mostrar para o pessoal entender um pouco mais. Vamos lá. Fica mais fácil do pessoal entender. Então, o que é o melasma? O melasma nada mais é do que essa célulazinha aqui que você está vendo rosinha, ela produz a melanina, que é o que defende a gente, que é o que dá cor à nossa pele, tá? Para vocês em casa entenderem. O que acontece? No melasma, ela não para de produzir. Então, ela tem uma alteração, tá? Que ela não para de produzir e alguns outros detalhes. Ela tem, os bracinhos dela são mais prolongados, tá? Existe genética nisso. Tem vários estudos que mostram, né? Mais de 40% desses pacientes contêm na sua história familiar pessoas na família que têm algum tipo, ou em algum momento, apresentaram melasma. Então, o que é o melasma? É exatamente isso, é essa alteração nesta célula, que é muito boa pra gente, porque eu preciso do melanócito, porque é ele que cobre, que protege o DNA da nossa célula da radiação ultravioleta, tá? Isso é importante. Mas, em algumas pessoas, ela não trabalha bem. E aí, aparecem as manchas que a pessoa vê no espelho. E Rê, esse tema é muito importante para você de casa. Eu queria deixar um recado para as pessoas. As pessoas imaginam, né, que é uma mancha. O que isso causa? Gente, os estudos mostram que tem pessoas que chegam a ter depressão, afeta a parte psicossocial dessas pessoas, tá? Então comecem a respeitar o sentimento do outro. Claro. Né? Isso é muito importante. E se você se sente assim, não deixe de procurar o seu médico para você poder cuidar. Porque o mais importante é você ser feliz. Sem dúvida. E respeite o seu sentimento, tá? Mas vamos continuar. Queria deixar isso, porque isso é muito importante, Rê. A gente tem mitos e verdades. A gente tem mais uma imagem? Tem mais uma foto para o pessoal entender. Eu vi, gente, eu estou muito feliz. Nós tivemos mais de 120 perguntas, adorei. Olha. Então eu vou explicar para vocês rapidamente o que piora o melasma. Porque assim, eles ainda não sabem a causa específica. Já se sabe que o paciente tem que ter genética. E aí, como é que o paciente desenvolve? Como é que a pessoa desenvolve aquela mancha? Ela é desenvolvida pelos gatilhos, tá? Então, é exatamente isso que acontece. Então, você em casa vai prestar atenção se você se expõe ou se expôs a um desses gatilhos que desenvolvem a doença, tá? O que acontece? Algumas medicações, tá? Alguns cremes, alguns remédios, anticoncepcional. Agora, o sol. Por que ele está em cima da cabecinha da boneca, do lado da genética? Porque são os dois principais fatores. Eu tenho que ter genética, tá? O principal fator, o gatilho maior de todos os estudos científicos é o sol. Eita. É a radiação ultravioleta. Depois dele, o segundo maior fator, ele exatamente o que está um do lado do outro, tá? É o desenvolvimento durante a gravidez e o uso de anticoncepcional. Tá. Tem estudos que mostram de 8 a 34% das mulheres que usaram anticoncepcional desenvolveram e um grande percentual de 40 a 60 desenvolveram durante a gestação. É muito comum, né, doutora? Muito comum, Muito comum. Uma prevalência muito grande, tá? E aí vem infecção, estresse. Olha que interessante, né? A pessoa fala assim, nossa, Sim, Rê. Existe o estresse, não vou explicar o mecanismo pra gente, porque o mais importante, e alterações hormonais. Tá? Então, gente, entenda o seguinte, eu tenho a minha genética, me exponho a um desses fatores, tá? Logicamente que em prevalência o sol é o mais importante, Tá. Depois vem os hormônios, o anticoncepcional e gestação, tá? Uma coisa boa, na gestação, a grande maioria das mulheres que desenvolve durante a gestação, aproximadamente um ano no pós-parto, depois de um ano, né, naquele período de um ano após, elas melhoram. Tá. 6% dela tem uma recidiva automática,
tá? E 30% mais ou menos podem ficar com alguma leve sequela. Mas a maioria melhora muito, tá? E depois, nas próximas gestações, logicamente, a próxima gestação também é um fator de risco quando ela já teve. Tá? Mas fiquem felizes, mamães, tá? Que a maioria melhora na pós-gestação. É uma boa notícia. Sim, com tratamento, né? Vou dar a vírgula aqui, com tratamento. Boa, tá, doutora gente? Isabel. Mas tem também o pessoal, 6% deles melhoram sem nada. A gente já vai falar dos materiais que a doutora Isabel trouxe. Me dá um minutinho? Sim, fica à vontade. Foi lá pros fundos, quero ver como que ele vai embora. Nada como ter bom humor, né, doutora Isabel? É verdade. Vou pedir, então, para que a doutora Isabel fale da mesa. Me permita ficar aqui por conta do distanciamento necessário. Fique à vontade, necessário. imagina. Rê, eu trouxe coisas práticas para as pessoas de casa, tá bom? Então é assim, como é uma doença de alta prevalência e que incomoda muito as pessoas, eu já sei que todo mundo em casa já sabe de qual é salteado que precisa usar protetor solar, certo? Certo. Aí, gente, para vocês não ficarem tristes comigo, eu vou dar algumas dicas. E por que triste? Porque, doutora, você vai falar de protetor solar de novo? Sim, e depois eu vou falar por quê. Vamos começar com a alimentação, tá? Todo mundo fala assim, mas o que eu posso fazer para melhorar? Olha que interessante, gente. Cenoura. Olha, cenoura, tá? Na literatura, ela também é chamada, tá, de protetor solar via oral. Esse é um termo, tá, entre aspas, porque não é que você vai comer ela e você vai estar protegida do sol. É que ela tem uma substância, tá, que é o beta-caroteno. E qual é a dica da cenoura? É como você vai preparar para melhor biodisponibilizar o beta-caroteno. Então, alguns estudos mostram que se você fizer a cenoura, em suco, tá, a concentração plasmática dos pacientes se apresentou maior. E em purê. Fazer um purê, pegar a cenoura, fazer o purê de cenoura, tá, gente? Um purê de cenoura, massar direitinho e colocar um fio de óleo, um fio de azeite. Isso ajuda na absorção, tá, do beta-caroteno. E por que o beta-caroteno é importante para quem tem melasma? Porque ele é um excelente antioxidante, tá? Ele também promove a pré-vitamina A. E o que isso faz? Ajuda no envelhecimento, ajuda na pele, ajuda na proteção. Doutora Isabel, eu estou dando para vocês dicas de coisas naturais que você pode ir com o seu nutricionista e falar, olha, você me ajuda a fazer a dose ideal que eu possa consumir de cenoura por dia? E você guarda essas duas dicas, que é ou em suco e principalmente fazer dela um purê com um fiozinho de azeite. E o licopeno? O tomate. O litomate, gente, ele tem muito licopeno. Qual é a forma ideal de você consumir e que você vai ter ele biodisponível? O que é biodisponível, gente? É assim, ó, você come uma coisa e não significa porque eu comi a cenoura que o beta-caroteno vai absorver e foi feliz, tá? A biodisponibilidade é a forma com que eu entrego esse alimento, ele realmente é absorvido no organismo, tá? O licopeno, para você ter uma boa biodisponibilidade, vou dar uma dica, tá? Ó, teve um estudo numa universidade do exterior que mostrou que você precisa fazer o molho de tomate, tá? Natural, ficar cozinhando ele por 1 hora e utilizar também azeite, tá? Isso faz com que o licopeno seja mais bem biodisponível, melhor biodisponível, tá bom? E ativo. Licopeno também é um antioxidante muito importante e que ajuda nessa questão. Sabe quando você vai para o sol e você fica um pouquinho vermelho? Então, ele também ajuda a diminuir um pouquinho isso. Essa vermelhidão. Essa vermelhidão. Logicamente que existe a dose da qual você vai ter que consumir. Sim. E isso você pode ver com o seu nutricionista, tá? Outra dica prática para vocês fazerem em casa, tá? É chá verde. Chá verde, gente, é maravilhoso. É rico em polifenol. Também é excelente antioxidante, se usa muito. Então, vocês podem usar e abusar do chá verde. Tanto faz frio ou gelado? Frio ou gelado. O importante é você utilizar. E é legal, Rê, porque assim, são dicas práticas que, além de ajudar nessa questão da da pigmentação, né, da proteção, tá? Ajuda também no envelhecimento, nas células. Por quê? O organismo, ele reage, você tem uma reação e você vai lá com o antioxidante, varre aquilo ali e ele ajuda. E aí você vai no seu nutricionista, conversa com ele, ele vai te dar a quantidade ideal. E tem várias outras dicas que depois eu dou, tá? Eu deixei essas daqui que são as mais importantes, que ficam mais fáceis para vocês fazerem em casa. Outra coisa importante, olha, eu tenho melasma.
independente do fator que te estimulou, você vai sempre ter que usar protetor solar. As pessoas hoje se preocupam muito com a luz visível, tá? Gente, essa é uma preocupação importante, porém, pelos estudos científicos, a maior causa, né, o maior gatilho é a radiação UVB e UVA. Então, não é para você não usar o protetor solar para a luz visível, é para você usar, mas o percentual no qual, quem é mais importante que está causando aquilo é o UVA e o UVB. Tá. Só que alguns autores mostram pra gente que se você tiver a associação, isso que é legal, de um protetor que proteja você de UVA e UVB e a luz visível, que é essa luz, tá? Melhor vai ser o seu resultado. Ok, gente? E qual é a dica? Para você proteger da luz visível, é só você usar, por exemplo, o pigmento. Então, você pode usar a sua base ou um protetor solar com cor. Ou tem alguns protetores que já tem uma substância que protege que não tem cor, tá? Essa é a dica número 1. Por quê? Não esqueçam, o meu fator mais importante em gatilho é a luz solar, é o sol. Perfeito. Tá? E aqui depois vocês vão usar e abusar, tá? De quê? De clareadores. Então, como é que eu trato o meu melasma? É assim, proteção solar, clareador. Doutora Isabel, já vi vários clareadores. Sim, gente, porque olha que interessante. Pensem o seguinte, para eu chegar daqui a aqui, ó, eu tenho que dar vários passos, certo? Para cada passo que eu dou aqui, ó, eu tenho uma etapa de clareamento. Então, cada substância, cada clareador age numa etapa na produção da minha melanina. É por isso que vocês observam vários tipos de clareadores, tá, gente? Isso é muito importante para vocês saberem, para vocês não desistirem. Sim. Existem coisas novas? Sim, tem a cisteamina, o thiamidol. Existem vários clareadores novos que estão chegando ao mercado, que são bem atuais. Só que para cada pessoa, exatamente, ele vai reagir de uma forma, tá? Então, aqui, ó, o meu combo de felicidade para qualquer pessoa. Alimentação saudável e proteção solar, clareador e cremes. Vamos às perguntas? Vamos. Bora lá. Primeira pergunta da Edna. Tive acne na minha adolescência inteira. Tenho muitas manchas escuras no rosto que me incomodam bastante. Qual tratamento posso fazer nesse caso? Edna, é assim, a acne, quando o paciente, isso é um detalhe importante, quando as pessoas apresentam melasma e apresentam acne, a hiperpigmentação da acne, às vezes, tem uma resposta pior no tratamento. Tá. No caso dela, não. Eu só quis falar porque, às vezes, a acne da mulher adulta comete pacientes com melasma e aí ela vê que ela tem uma certa dificuldade em tratar aquela mancha da acne. E isso tem uma correlação, tá? No seu caso, o que você pode fazer? Você vai conversar com o seu médico. Por quê? Como você teve a cicatriz de acne e você desenvolveu uma hiperpigmentação pós-inflamatória, ela tem que ver se é só isso ou se tem uma outra mancha associada. Use e abuse de tudo isso que eu já expliquei aqui e conversa com o seu médico para ver as coisas específicas. Perfeito. Porque o melasma também tem aquela questão de você às vezes ter que usar ácido tranexâmico e outras substâncias, porque tem a questão da vascularização. E na hiperpigmentação pela mancha, às vezes tem um vasinho também, que talvez você tenha que usar. Então depende do que o seu médico vai ver. A Yara diz, melasma pode ser hereditário? Estou grávida e com medo de apresentar manchas no rosto. A minha mãe tem o rosto todo manchado. Existe alguma maneira de prevenir? Yara, excelente pergunta. A você e a todas as lindas mães, tá? Que estão nesse momento tão abençoado. Protetor solar. Todos os estudos mostram que a prevenção mais eficaz foi usar protetor solar de forma adequada. Então, acredite no seu protetor solar. Eu sei que a gente passa e não vê nada, mas ele está fazendo efeito. Então, use na quantidade adequada, reaplique de forma adequada e aproveita e use também para luz visível, né? Passo uma maquiagenzinha, uma base para você. Acredite no seu protetor solar. É isso que vai te ajudar muito. E parabéns.
Mais uma pergunta da Franciane. É verdade que o melasma pode piorar de acordo com o estado emocional? Franciane, isso é bem atual, mas sim, existem alguns relatos da literatura, ainda é controverso, tá? Mas em alguns casos o paciente, eles relatam que sim, tem associação do estresse com piora de pigmentação. Mais uma. Edna, é verdade que o melasma desaparece na menopausa? Edna, muito boa a sua pergunta. Edna, é o seguinte, na menopausa você acaba tendo um envelhecimento da pele. E o que acontece? Teoricamente, você vai acontecer o quê? Você vai estar com baixa dos seus hormônios, certo? Se você não fizer reposição. Então vamos lá, não fiz reposição. Na menopausa, abaixa o número, né? Abaixa o meu hormônio e diminui a atividade do meu melanócito. Por quê? Porque ele envelhece também. Só que, se você fizer a reposição hormonal, tá? Você vai estar repondo esses hormônios. Então, claramente que não é na quantidade como você apresentava anteriormente. Então, você pode apresentar, sim, melasma. O melasma. Porém, a menopausa existe essa associação que, principalmente após os 50 anos de idade, se você não fizer reposição hormonal, né, se não estiver fazendo reposição hormonal e não se expor a algumas substâncias que podem estimular, como existe, por exemplo, relato de uso de tríbulos terrestres em homem que piorou o melasma, você realmente melhora. Agora, desaparece, gente, eu nunca utilize essa palavra em relação a melasma, tá? Tá. Doutora Isabel Martinez é médica, o site da doutora Isabel é Clínica Martinez, com Z, clinicamartinez.com.br, o Instagram, Clínica Martinez, no Facebook, Martinez Clínica e no YouTube, Isabel Martinez, Isabel com S, Martinez com Z. Vai ter live? Vai ter live. Assim, quero muito agradecer, gente. A gente teve tanta pergunta, foi que tão legal. Carinhoso. Eu li todas as perguntas, então eu vou sair daqui, vou para casa, vou montar a live. E você, telespectador do Mulheres, pode ter certeza que eu vou ler as perguntas e vou responder na live de hoje. Perfeito. Então, é por volta de umas 8 horas? Não, eu vou ser às 6h40. A hora que acabar daqui, 6h40, a gente já começa. Rapidinho. Então, pronto. Estava com saudades. Muito obrigada. Até breve. Obrigada. Fica com Deus.